Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Neemias, capítulo 2. Nós estamos comemorando hoje os 116 anos da SAF. No final nós vamos convidar a SAF para vir aqui à frente para a gente cantar o último hino juntos, tá certo? Estou vendo que elas estão aí de rosa, né? Foi a ministra Tamares que mandou para vocês? Neemias capítulo 2. No mês de Nisan, ano 20º, do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, desse-me cartas os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas da porta da cidade e do templo, para os muros da cidade, para a casa em que devereis alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disso ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão os que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meus prezados irmãos, à luz desse texto, nós meditaremos nesta noite sobre as marcas de um restaurador. As marcas de um restaurador. E a primeira coisa que o texto nos informa é a necessidade urgente de restauração. O texto nos mostra que desde que
veio a primeira leva sob a liderança de Esdras, sob a liderança de Josué e de Zorobabel, onde o templo foi construído. 120 anos se passaram. E a cidade de Jerusalém, ela está sem muros. A população entregue à miséria, à fome, ao desprezo. E é tão interessante, veja aí no capítulo 1, versículo 3, por favor, 1:3, lê comigo, diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então a situação era de completa miséria, de completa dificuldade, de completa desesperança. E meus amados irmãos, por incrível que pareça, havia uma indiferença muito grande por parte da liderança que estava ali ainda. E quando eu vejo esse quadro, eu olho para a igreja. E eu vou começar falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa igreja passa por uma crise muito séria. Igrejas estagnadas. Igrejas que estão morrendo. Igrejas que estão paradas. Formação pastoral que não tem perspectiva de ministério, de chamado, de vocação. A nossa igreja está se enchendo de teólogos, de pessoas que não têm o sentimento da vocação. E as ovelhas estão clamando. Mais de 60% das nossas igrejas estão abaixo de 100 membros. Então nós estamos precisando de uma restauração espiritual. Quando você vai para o trabalho das forças de integração, você descobre que as SAFs, que as mocidades, que o trabalho das OPHs estão cada vez mais definhando das igrejas. E é necessário que haja uma conscientização daquilo que está acontecendo dentro da igreja. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato que isso traz sofrimento, tristeza para o povo, indiferença para o povo. Mas veja lá no versículo 10 do capítulo 2, que diz assim: disto ficaram sabendo Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo Abonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Os inimigos se alegram, os inimigos não querem restauração da igreja, os inimigos não querem ver o povo de Deus avançar, pelo contrário. Quanto pior estiver a igreja, quanto pior estiver o trabalho da igreja, a dinâmica da igreja, mas isso vai agradar os inimigos. Mas em segundo lugar, a guisa de introdução, existe uma necessidade urgente de restauração. Mas em segundo lugar, Deus levanta pessoas para liderar e trabalhar pela restauração. Louvado seja Deus por isso. Deus, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor da história. E Neemias, ele era um homem simples, ele não era um profeta como Malaquias, ele não era um sacerdote como Esdras, ele não era da família real, descendente de Davi como Zorobabel, ele era um homem simples que tinha um emprego de confiança do rei Assuero, rei persa. E Deus coloca no coração desse homem, a partir do momento que ele tem informações, um peso de oração, um peso de intercessão. E Neemias, cujo nome significa o Senhor consolou, ele vai ser levantado por Deus para aquilo que está parado há mais de 120 anos. Ele vai reconstruir o muro em 59 dias. Ele vai ser um instrumento de Deus para mobilizar pessoas para isso. E eu queria que você observasse no capítulo 1, a oração que ele faz. São 4 meses de oração, de jejum, de choro, clamando pelo povo de Deus. E foi nesse período que Deus então toca no seu coração, coloca no seu coração, e ele vai partir agora para um trabalho de restauração espiritual.
Porque o livro de Neemias está dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é a restauração dos muros. É a restauração física. Mas a partir do capítulo 7 até o capítulo 13 é a restauração espiritual. Porque a igreja não precisa só de restauração física. Quando se fala de restauração, é restauração completa. Completa. E eu quero, à luz desse capítulo 2, apresentar 5 marcas de um restaurador espiritual. E eu quero desafiar a nossa SAF. A SAF mais antiga, a SAF das novas gerações, para que Deus levante um ministério forte de mulheres dessa igreja, para que a nossa SAF seja uma SAF restauradora, que abrace a causa dos adolescentes, dos jovens, das crianças, dos lares. Nós precisamos da força da mulher, do trabalho da mulher, da visão da mulher. Nós precisamos. Em primeiro lugar, qual é a primeira marca de um restaurador espiritual? A primeira delas é que ele vê a necessidade. Veja lá no capítulo 3, no capítulo 1, versículo 3, ele busca informação. Ele pergunta como estão os irmãos que ficaram lá na província. Se você for lá, dar uma observada no capítulo 2, versículo 3, quando ele é perguntado pelo rei qual é a causa da sua tristeza, e era tristeza de coração, era tristeza profunda, ele responde no versículo 3, ele responde: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Como é que eu posso dormir em paz se a igreja não vai bem? Como é que eu posso dormir em paz? Como é que eu posso ficar na minha zona de conforto? Como é que eu não me importo com aquilo que está acontecendo com a igreja? Os nossos filhos, as novas gerações, sendo alvo do diabo de uma forma feroz. Nós precisamos levantar, meus amados irmãos. Nós precisamos ter uma visão do que está acontecendo na igreja e fora da igreja. Dr. John Maxwell, ele diz que o restaurador, o líder, ele vê além do que os outros veem. Ele vê mais do que os outros veem. Ele vê antes que os outros vejam. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Estava conversando com alguém do Mackenzie essa semana e a pessoa estava dizendo justamente isso. Os adolescentes estão voltando depois dessa pandemia, 2 anos, e eles estão se cortando, eles estão num processo autodestrutivo. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos, as consequências dessa pandemia são terríveis. Os transtornos mentais, a falta de esperança, a falta de expectativa. E há uma imprensa que ao invés de ajudar, ao invés de mostrar as coisas boas, ao invés de trazer uma mensagem de esperança, de restauração, de perspectiva, é só desgraça. É só desgraça. Mas eu queria que você entendesse que Neemias viu, e quem vê sente. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então olhe para o que está acontecendo na igreja. Peça que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você veja o que está acontecendo. Em segundo lugar, a segunda marca de um restaurador é que ele vê a necessidade. A segunda é que ele ora e se dispõe a ser usado por Deus. Veja lá no capítulo 1, versículo 11. 1:11. Lê comigo aí. O que é que diz? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Veja que Neemias fala que ele orou. Ele fala que ele pode ser resposta de pessoas que estão orando pela restauração. E agora ele vai
pedir ao rei. Ele vai se colocar diante do rei para ser instrumento de restauração do seu país, da sua nação. E é tão interessante porque ele vai, no capítulo 4 e no versículo 5, lê comigo aí do capítulo 2, 4 e 5. Vamos lá juntos, por favor? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então ele está aqui. Primeiro ele fala com o rei dos reis, aquele que tem o poder de inclinar o coração dos reis para fazer a vontade de Deus. E ele então é objetivo, ele diz: eu quero deixar a minha zona de conforto, e eu quero ir lá até Judá, até Jerusalém, e eu quero trabalhar com a tua bênção, com a tua autorização, para fazer a restauração da cidade de Jerusalém. Meus amados irmãos, é assustador a gente observar a indiferença hoje na igreja. Parece que não está acontecendo. Parece que não é com você. Parece que não é com a sua família. Parece que não é com o Brasil. Não existe uma geração, nunca existiu na história humana, uma geração tão individualista, tão narcisista como a nossa. Nós estamos conectados, mas nós não estamos ligados. Não há coração, não há paixão, não há interesse pelo outro. E aqui, Neemias, ele se dispõe, ele diz: eu vou lá, eu vou lá. Eu quero chamar essa causa para mim, eu quero chamar essa responsabilidade para mim. E aqui eu falo para a SAF, os desafios que a nossa SAF tem. Não é fazer reunião de departamento, simplesmente. A SAF, ela precisa abrir os olhos para ver a grande necessidade que nós temos hoje da influência feminina. O feminismo, com as suas ideias, tem destruído o valor da feminilidade, o valor da mulher. Tanto os movimentos que se opõem ao cristianismo, todos eles estão trabalhando para a destruição da família. E Paulo, escrevendo a Tito, diz que as mulheres, elas devem ser mestras do bem, envolvidas na formação de mulheres que sejam boas esposas, boas donas de casa, que cuidem bem dos seus filhos. Ou seja, há um papel na Bíblia definido, há necessidades que precisam ser supridas na igreja e na sociedade somente pelas mulheres crentes. Terceiro lugar, a terceira marca de um restaurador. Ele vê a necessidade, ele ora e se dispõe a ser usado por Deus, mas ele age confiado na providência de Deus. O livro de Neemias é um livro de oração. Há mais de 12 orações registradas no livro de Neemias. Ele é um livro que é chamado um manual de liderança. Mas o que me impressiona no livro de Neemias é a total dependência de Neemias da providência de Deus. Veja lá no capítulo 2, versículo 8, por favor. 2, 8, a última parte. O que é que diz lá? E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Não foi o rei que deu. O rei deu porque havia a boa mão, a mão invisível, a mão da providência,
A mão que provê todas as coisas, que dirige todas as coisas, que move todas as coisas. Meus amados irmãos, não existe ninguém que possa trazer uma mensagem de restauração para a nossa sociedade, para as nossas igrejas, senão a própria igreja, o povo de Deus. Simplesmente porque a boa mão de Deus está conosco. O Espírito que o mundo não pode receber, Ele está conosco, Ele está em nós, é o Espírito Santo. E João diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas a igreja está firmada em Cristo, no poder do Espírito Santo. E só a igreja tem uma mensagem de esperança. Ele age confiado na providência de Deus. Ele fala com o rei, ele pede provisão e proteção ao rei. Ele estabelece um prazo para fazer a obra. Quarto lugar, quarta marca de um restaurador. Ele tem um plano que Deus colocara no seu coração. Veja lá, o capítulo 2, versículo 12. Veja, por favor. Provavelmente durante os 4 meses que ele passou orando, ele buscou informações, mas Deus colocou um plano no coração dele. Ele era copeiro. Copeiro não entende construção de muro. Copeiro não é engenheiro, copeiro não é mestre de obra. Veja o que ele diz. Lê comigo. 2:12. Vamos lá? Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer, hein? Pronto. Ele diz claramente aqui, quem foi que pôs no seu coração? Deus. O meu Deus pôs no meu coração. Por que colocou no coração? Não colocou na mente. Porque tem muita gente que tem muita ideia e pouco coração. E onde estiver o vosso tesouro, ali estará o quê? O vosso coração. Nós devemos servir a Deus, nós devemos trabalhar com Deus a partir de todo o nosso coração. E Deus pôs no coração, foi Deus que pôs. Mas pôs para quem fazer? Para eu fazer onde? Especificamente em Jerusalém. Quando você vai estudar o capítulo 3, você vai descobrir que Deus deu uma estratégia para ele. Que cada pessoa construísse um pedaço de muro na frente da sua casa. E todos trabalharam ali. E em 59 dias o muro foi completamente fechado. Veja, aquilo que passou 120 anos foi feito em menos de 2 meses. Tem muita gente na igreja que tem plano para os outros fazerem. Pastor, estou com as ideias aqui, o que você acha? Para quem fazer, meu filho? Quando você tiver uma ideia aqui, você vem fazer e traz o cheque, tá? Para pagar. Porque tudo custa. Neemias, ele já vai com tudo. Ele já vai com autorização para pegar a madeira, para fazer as vigas dos muros. Ele já tem lá as sobras dos muros, as ruínas que iriam ser aproveitadas, os tijolos. Ele tem as portas queimadas, mas ele vai então trabalhar nessas portas, usando a madeira que ele conseguiu. Mas eu quero concluir apresentando a quinta marca, que está aí no versículo 17. Eu queria que você lesse esse versículo, porque aqui, Neemias, ele vai mobilizar o povo com aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Todo restaurador tem algo que Deus colocou no coração.
Ele vai compartilhar com as pessoas aquilo que Deus colocou no seu coração. Versículo 17, vamos ler juntos, por favor, bem forte aí, que é para fechar, vamos lá. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. 3 coisas nesse versículo. O restaurador parte de uma realidade. Veja aqui, veja isso aqui: muros derribados, portas queimadas. É isso que Deus quer para a gente? Esse é o projeto de Deus para Jerusalém? Esse é o projeto de Deus para a igreja? E aí, meus amados irmãos, você tem que entender que todo restaurador é um agente de Deus de transformação, de mudança. E essa mudança parte de uma realidade muitas vezes caótica. Ele diz: vamos reedificar o muro, vamos reconstruir tudo. E sabe o que vai acontecer? Nós deixaremos de ser o quê? Opróbrio. Nós deixaremos de ser opróbrio. Ninguém vai zombar mais de nós. Ninguém vai fazer chacota mais de nós. Veja, meus amados irmãos, tem muita gente que vê as portas queimadas, os muros derrubados, e fica fazendo monografia, tese. Tem um monte de desgramado aí, incrédulo, que fica fazendo tese de mestrado, doutorado, só para apresentar os problemas da igreja, os defeitos da igreja, os pecados da igreja. Não adianta. Nós somos chamados por Deus para transformar. Somos agentes de transformação, somos agentes de mudança. Agora não existe mudança sem o quê? Trabalho. Ele diz: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. E eu gosto disso porque ele usa tudo no plural. Eu estou dentro, eu estou junto. Eu não estou pedindo para vocês reconstruir, eu vim aqui, eu vou trabalhar com vocês. Ele chama todo mundo, os magistrados, os sacerdotes, os líderes, o povo. E ele passa então esse plano que Deus colocou no coração dele, que ele não declarou a ninguém para ele fazer em Jerusalém. E o que ele veio fazer em Jerusalém é fazer um trabalho de restauração, de reedificação, é mudar completamente aquela realidade de opróbrio para louvor, para elogio. Veja que coisa linda. E ele vai dizer para o povo no versículo 18. Ele declara para o povo: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Eu já estou com a madeira, eu já estou com a autorização, eu tenho um prazo, eu vim nomeado governador, eu já comuniquei aí todos aqui ao redor que eu estou fazendo essa obra em nome do rei. Do rei. E aí, então disseram: disponhamos-nos e edificamos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meus irmãos, eu quero desafiar a igreja de Pinheiros hoje, a nossa SAF, nesses 116 anos, nesse tempo que nós estamos vivendo, igreja de Pinheiros, pós-pandemia, Brasil tomado por um pessimismo, por uma falta de perspectiva, de esperança, uma imprensa que joga contra tudo, governantes corruptos, Supremo Tribunal Federal soltando bandido e prendendo gente inocente. Nós estamos vivendo uma realidade triste. E nós precisamos olhar para isso na perspectiva de Deus, na perspectiva espiritual. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de uma restauração espiritual no nosso país, na nossa igreja. Agora veja, o que está lá em Neemias capítulo 6, por favor. Vamos ficar de pé.
Quero convidar as irmãs da SAF para vir aqui para frente. Quem é da SAF? Por favor. Vamos ler juntos. Igreja de Deus, vamos ler juntos. 6:15 e também 16. Pode subir, pode vir aqui para cima. Está todo mundo vacinado aí? Preste atenção, irmãos, que quando a gente quer, ou quando Deus quer, Ele põe a coisa no nosso coração, a gente abraça e a coisa acontece. Tá certo? Todo mundo sabe que a SAF é o braço direito do pastor. Eu brigo com todo mundo, brigo com você, mas não brigo com a SAF nem a pau. Não brigo com a SAF. Né? Vocês não imaginam a importância do trabalho de vocês, o papel que vocês têm, não somente para a família, para a igreja, para a sociedade. Eu quero ler com todo mundo aí, diz assim, vamos lá, 6:15, 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos o quê? Essa obra. Louvado seja Deus. 120 anos foi resolvido em 52 dias. Todo mundo agora está com medo de Israel. Israel não é mais o quê? Opróbrio. Opróbrio. E todos reconhecem que aquela obra aconteceu, não pela capacidade do povo, mas porque o nosso Deus é quem interviu, é quem fez essa obra. Vamos cantar o hino final, com a SAF aqui na frente. Depois não sei se a presidente vai querer falar, mas nós vamos orar. Nós temos também um casal de missionários aqui, que está indo amanhã para Guiné-Bissau. Vem para cá para frente, meu irmão. É o Luiz Américo, a sua esposa Silvia e o Américo Júnior. Vem aqui para frente. Eles estão lá em Guiné-Bissau há 20 anos, trabalhando. Ele é da Assembleia de Deus. Mas aqui nós abençoamos tudo, tá? For crente. 20 anos trabalhando. Pode vir aqui, vem para cá, meu irmão. Não chama nós mais de primo, tá? Tudo é irmão agora, tá? Deus não tem sobrinho.